Olá, boa noite. É com alegria e com aquela emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com esta super competência do nosso amigo Sidney Coechão. Na transmissão pelas plataformas digitais está com a responsabilidade do nosso amigo Cláudio Leão. Apresentação hoje conosco a nossa amiga Sirlane Maciel e esse amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, dia 24 de outubro de 2023, temperatura aproximada na cidade de Pelotas está na casa dos 22 graus. 20 graus a nossa temperatura. Terceiro milênio hoje traz um importante tema. Estaremos falando sobre a dor, a visão espírita da dor. E o que diz? O que informa a doutrina espírita sobre a dor? Qual a diferença entre dor e sofrimento? E o que é dor expiação, dor evolução e dor auxílio? E a dor, ela é uma forma de aprendizado? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E quem estará abordando este importante tema hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, o nosso irmão, Rafael Mondadori. E a gente informa desde já que o programa também está sendo transmitido ao vivo e a cores pelo Facebook do Terceiro Milênio. E também está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil, para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. A visão espiritadora. Este tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso amigo, nosso convidado, Rafael Mondadori, e juntamente também com a nossa entrevistadora, Sirlane Maciel. Primeiramente, vamos pelas damas. Sirlane, seja bem-vinda, uma boa noite. Boa noite, Madeira, boa noite, Rafael. E boa noite aos nossos amigos e amigas que estão nos ouvindo aqui pelas ondas da Rádio Tupãssi e por aqueles amigos internautas que estão lá no Facebook Terceiro Milênio. Boa noite a todos. Que bom estar contigo, Sirlane. Uma alegria muito grande estar aqui. Amigo Rafael, seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da Rádio Tupãssi aqui no programa Terceiro Milênio. Valeu, Madeira. Sirlane, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. É realmente algo que eu sempre gosto de comentar. O quão importante é quando vocês nos chamam para estar aqui, para nós revisitarmos temas e nos aprofundarmos em alguns temas e relembrarmos de temas importantes para a nossa caminhada terrena. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Imagina, nós que agradecemos sempre contar com a tua iluminada presença aqui, sempre trazendo assuntos, que nos ajudam muito na nossa evolução espiritual. E por falar em nos ajuda muito na nossa evolução espiritual, hoje temos como tema a visão espírita da dor. E te pergunto, Rafael, segundo a doutrina espírita, qual o significado da dor? Madeira, assim, a primeira coisa que nós temos que ter claro é que a dor faz parte do nosso processo, da nossa fase evolutiva, sendo mais específico. Nós estamos todos encarnados em um planeta de provas e expiações, portanto, a dor é parte da nossa vida. Nós temos que conviver com ela. Emmanuel, no livro Servidores do Além, nos diz o seguinte: a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Então fica muito evidente isso, que a dor, ela nos acorda para a realidade por sermos ainda muito materializados e não conseguirmos sentir o amor em sua plenitude. Então, se nós terminássemos a entrevista agora, é isso. A dor é justamente o mecanismo que existe para nós que ainda não somos, para mudar o nosso rumo, para nós que ainda não somos capazes de sentir o amor.
Como eu comentei, a gente está em um planeta de provas e expiações, então a dor faz parte, ponto. Não tem como fugir dessa realidade. Porém, nós sempre buscamos um atalho. E a gente tem N exemplos e N possibilidades dentro do nosso mundo que nos permitem viver a ilusão da ausência de dor. Então, por exemplo, quando a gente pega a questão de drogadição, qualquer abuso que se tenha em busca de um prazer sem dor, isso vai nos causar mais dor do futuro. Então não adianta nós querermos dar curva, a dor faz parte. E nós temos que ter claro que essa dor, ela existe por razões que nós mesmos provocamos, não é algo que nos é imposto, faz parte da nossa história. Nós estamos simplesmente devolvendo ao todo a interferência que nós causamos nesse todo. Resumindo, é consequência das desobediências das leis divinas. Então, nós temos que obrigatoriamente sermos adultos e maduros para nos responsabilizarmos pelas nossas dores. Nós não temos o direito de terceirizar isso. A dor é minha e eu é que cavei isso para mim. Fui eu que busquei isso. Depois talvez a gente destrinche um pouco melhor esse assunto. No dicionário Aurélio da língua portuguesa diz o seguinte: a dor é sensação desagradável, variável em intensidade, em extensão, de localização, produzida pela estimulação de terminações nervosas especiais. Pode ser um sofrimento moral, mágoa, pesar ou aflição, e por fim, dor pode ser sinônimo de dó, compaixão e condolência. Então a gente vê o seguinte, o dicionário ele já nos separa a dor. A primeira parte é a dor física, ou seja, uma sensação desagradável produzida pela estimulação das terminações nervosas. Isso é dor do corpo físico. O resto tudo, quando se fala sofrimento moral, mágoa, pesar, aflição, são dores morais. Então é isso que nós temos que, como espíritas, compreendermos essa diferença. E lógico, ninguém gosta de sentir dor. A dor, ela nos incomoda. E justamente por ela nos incomodar, é que ela consegue exercer a sua função, que é nos fazer mudar de rumo. Então ninguém que tem um espinho cravado na mão vai deixar aquele espinho cravado na mão. Eu vou ali, vou tirar aquele espinho. E o nosso sistema fisiológico, ele é tão bem feito que essa dor nos sinaliza que alguma coisa não está bem. Quando é uma dor física, ela me diz, olha, tem alguma coisa no teu corpo que está mal e tu tem que tomar alguma atitude. E quando é uma dor moral, é a mesma coisa. A dor moral, ela nos indica que tem alguma coisa mal na nossa moralidade, no nosso espírito. E quando essa dor é muito intensa, por exemplo, para preservar o corpo físico, aí a gente perde a consciência, desmaia, justamente para buscar uma forma de equacionar esse problema que tá sendo ocasionado. Um outro ponto também que eu acho que é importante a gente destacar, para a gente entender a influência da força do pensar sobre o corpo físico, é a capacidade que a gente tem de perceber a dor de formas diferentes. Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos no carro com os filhos e a gente sofre um acidente. Nós, como pais, a primeira coisa que a gente vai se preocupar é com os filhos. Eu não vou nem dar bola se eu estou sem uma perna, se faltando um pedaço de um braço. Eu vou atender meu filho. E aí depois que eu atender meu filho é que eu vou sentir a minha dor. Então, e isso tem muitos relatos de pessoas dizendo, não, eu fui lá, eu não sei de onde é que eu tirei força, eu não sei como é que eu consegui.
Isso é justamente um sinal, é uma prova que a dor física, ela reflete no espiritual, e a forma com que ela reflete, ela está relacionada a onde eu estou colocando a energia. Então, se eu perdi um dedo e eu perdi um dedo e estou sozinho, eu vou sentir um tipo de dor. Se eu perdi um dedo e o meu filho perdeu o mesmo dedo, eu vou acudir o meu filho, depois eu vou me preocupar com o meu. Então, esse tipo de reflexão que eu acho que é importante nós fazermos. Também, eu acho que outra coisa que a gente tem que ter claro, como eu comentei no início, é que a dor nos dá uma travada, nos faz parar, nos faz refletir. E tanto a dor emocional quanto a própria dor física. Então, se eu tenho uma lesão num joelho, por exemplo, eu vou começar a sentir dor, eu vou ter que começar a tomar atitudes para resolver aquele problema. Então, de uma maneira geral, nós podemos ter que a dor não é castigo. Ela faz parte do nosso processo evolutivo. E a função dela é nos fazer parar, refletir e observar para que rumo nós estamos conduzindo a nossa vida. Perfeito. Então, a dor, ela é parte, né, neste mundo de provas e de expiações. Então. O nosso amigo Leão que vai... Os técnicos trabalhando. Aí. Veio amenizar também uma dor no ouvido do pessoal que está nos escutando no Facebook. Né? Obrigado, nosso técnico, Cláudio Leão. Essa dor, a dor, ela é parte, então, aqui do nosso planeta de provas e de expiações. Todos nós, de alguma forma, de uma maneira, passaremos. Não tem como fugir. Não adianta. Perfeito. Rafael, e qual a diferença entre a dor e o sofrimento? Cirlane, assim, basicamente nós podemos resumir que dor é alguma alteração do corpo físico e sofrimento é alguma alteração no corpo espiritual. Então, o sofrimento é consequência da dor sobre o espírito. E com isso, eu acho que é algo bastante importante nós pensarmos, cada um de nós refletirmos sobre as nossas dores. Quem de nós já não perdeu horas de sono pensando em algo que poderia acontecer no dia seguinte? Quantos de nós já não está comodamente sentado na poltrona de casa e sofrendo por algo que fez no passado? Então, esse sofrimento autoimposto é algo que faz parte da nossa realidade, mas é algo evitável. Diferente de outros tipos de dores, por nós estarmos, como uma dor expiação, etc., que depois a gente pode comentar um pouco, mas esse sofrimento, ele só existe porque nós permitimos que ele exista. Então eu costumo comentar, às vezes na casa espírita, quando a gente está lá fazendo explanação do evangelho, eu costumo comentar, a gente está sentado dentro que nem agora nós. O que nós temos de sofrimento nesse minuto? Nós estamos aqui sentados, ninguém está com uma dor aguda, ninguém está... Ou seja, só que às vezes a nossa cabeça foge do agora e isso nos causa sofrimento. Então a maior parte dos nossos sofrimentos, ou seja, dos nossos momentos de dor, dos nossos momentos de sofrimento, eles são causados por nós mesmos, pelo simples fato da gente não conseguir viver no presente. Para a gente ou estar vivendo no futuro, nos tornando ansiosos, ou estar vivendo no passado, nos tornando depressivos. E principalmente assim, conforme o tempo vai passando, eu tenho 50 anos. Eu tenho saudades da minha época de adolescência, de estudante, que não tinha um monte de responsabilidade que tem hoje. Agora, se eu começar a viver lá naquele tempo, dizer, puxa vida, eu podia estar fazendo isso, agora...
eu vou estar me causando um sofrimento. Quem não tem saudades da época de jovem, etc.? Pela risada do Madeira, eu acho que ele tem muita. A gente estudava, né? Eu estudava, trabalhava, chegava em casa, né? A gente saía para trabalhar, saía para estudar, não tinha grandes compromissos que a gente tem hoje, né? A nossa saúde era outra. Exatamente. Tínhamos a jovialidade, a energia. Então é exatamente isso. E se eu começar a viver naquele passado, eu vou viver em permanente sofrimento. Então é isso que nós precisamos entender, que a dor é fisiológica e o sofrimento é psicológico. Então a dor eu não tenho como evitar. Se eu der uma topada na porta, eu vou sentir dor. Agora, se eu ficar excomungando porque eu dei uma topada na porta, eu vou sofrer, mas eu estou juntando as duas coisas. Então essa percepção que o sofrimento é como o nosso espírito percebe a dor, é basicamente isso. Só que, se não fosse esse sofrimento, nós não conseguiríamos usar a dor como um processo evolutivo. Então, se não houvesse reflexo da dor no espírito, nós não conseguiríamos evoluir nem com a dor. E a dor tem um papel extremamente importante nessa situação, porque eu não lembro, existe uma alteração que a pessoa não tem dor física, eu não lembro o nome agora. Então, e isso, as pessoas que têm essa, é uma doença bem rara, é extremamente problemático, porque a pessoa se machuca, e ela não, ela não tem barreira, ela perde o medo, porque ela não tem dor. Então isso mostra o quão importante essa dor é. E lógico, quando esse sofrimento atinge o ápice e a gente não sabe lidar com isso, a maior desgraça que pode acontecer é isso levar ao suicídio. E a gente vê que volta e meia isso acontece. Só que a maioria das vezes, para não dizer todas, esse suicídio não é por dor, ele é por sofrimento. É o reflexo dessa dor no corpo físico. Então, quando nós conseguimos entender que esse nosso corpo físico, ele é uma roupagem para o nosso espírito e que a nossa verdadeira vida é o espírito, nós conseguimos vencer esse sofrimento. Então, o sofrimento ele acaba desaparecendo quando o espírito vence a matéria. E a gente vê várias descrições na literatura espírita que nos mostram que, por exemplo, os mártires do cristianismo, muitos deles não sentiam as dores no momento do sacrifício, que eram jogados aos leões, etc. Por outro lado, a gente vê muito relato também de pessoas que desencarnam e ficam junto ao seu corpo, com aquele corpo se deteriorando. Então, essa diferença é que nós temos que ter muito claro. E nós, como espírita, temos a obrigação de compreender isso e de buscar esclarecer aos demais e, principalmente, transformar esse conhecimento em ação. Então, tentando resumir, dor é física, sofrimento é espiritual. Perfeito. Rafael, a doutrina espírita nos fala sobre, nos livros doutrinários, são 3 tipos de dor. A dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. E a gente vai te perguntar esses 3 tipos de dor para a gente poder entender melhor. Primeiro, o que é a dor expiação? Tá. A dor e expiação, como a gente comentou no início, nós estamos em um planeta de provas e expiação. Então a dor e expiação, e para que a maioria de nós compreenda, eu acho que a palavra karma é algo que todos nós mais ou menos entendemos, faz parte muito mais das religiões orientais, mas karma é a dor expiação, ou seja, é o que nós trouxemos de bagagem. Porque a nossa história, ela não é apagada
Ao contrário, nós vamos acumulando as nossas atitudes no nosso espírito e isso se reflete no perispírito. Então, esses erros que nós fomos cometendo tanto nessa encarnação quanto em outras encarnações, eles se acumulam e quando nós reencarnamos, essa dor e expiação é basicamente uma escolha que nós fazemos para liquidar os nossos débitos com a energia divina, ou seja, nós reconhecemos que descumprimos as leis divinas e a partir disso nós optamos para dizer, bom, como que eu vou pagar esse débito? A minha opção é essa. Então esse é o karma, nós já trouxemos isso conosco. E como eu comentei, isso está escrito em nós, está escrito no nosso cerne. Então não tem como nós esquecermos as dores passadas. Então a dor e expiação, por exemplo, como que isso pode se manifestar? Normalmente em doenças congênitas, os diferentes tipos de tumores e cânceres, etc., doenças mentais. Isso são coisas que nós trouxemos como a nossa bagagem de atitudes. Então isso é a dor e expiação. Dor e expiação é o karma. Salientando não é castigo. Essa tua colocação eu acho que é extremamente importante, Madeira, porque assim, ó, o castigo, dependendo da forma com que se vê ele, vamos imaginar, e aí a gente já pega um gancho e fala na dor auxílio. Por que nós castigamos um filho? Porque isso faz parte do nosso processo. Por que nós castigamos um filho? Para ajustar ele às atitudes que ele tem que ter. Então, entre aspas, castigo é quando alguém com mais conhecimento que eu me diz, olha, tu caminhou para o lado errado. Então, agora tu vai ter que caminhar por esse jeito. Isso é a dor auxílio. E essa dor auxílio, que é esse castigo, é basicamente o seguinte: se eu dedico a minha encarnação a cometer tal e tal e tal, por exemplo, se eu exagero em comida ou bebida, e aí eu exagero em comida ou bebida, daqui a pouco eu vou ter um problema hepático. Então isso é a dor auxílio, para me mostrar. Ontem até eu comentava com os colegas sobre essa história de como evoluiu a medicina e como as coisas estão andando. Por exemplo, assim, ó, nós homens principalmente, muito mais do que as mulheres, a gente não quer ir no médico para não saber que está doente. É a coisa mais comum que tem. Então, não, tu acha que eu vou procurar? E lógico, quando a gente vê uma pessoa com 70, 80 anos dizer isso, eu até aceito. Agora, uma pessoa, como eu comentei, eu tenho 50 anos, a gente tem que procurar, não é procurar a doença, é procurar justamente como que o meu metabolismo está antes que a doença se estabeleça. Ou seja, antes que essa dor auxílio chegue. Então, hoje em dia, nós, como humanidade, evoluímos, nós estamos nos desmaterializando e nós estamos chegando num ponto, a nossa vida média aumentou um monte, nós estamos chegando num ponto em que a dor auxílio está diminuindo, porque nós estamos evoluindo como seres humanos. Resumindo, nós conseguimos diagnosticar esses equívocos antes, mudar de hábito antes que essa dor chegue. E essa dor auxílio, e é isso que eu comentava com esses colegas, as coisas vão aumentando gradativamente. Até que tu recebe um sinal, tu não muda. Tu recebe o segundo, tu não muda. E aí tu vai numa escalada até que tu vai tomar uma burdoada que vai dizer, não, agora eu vou ter que mudar. E essa é a dor auxílio. Então, esse é, digamos, o, entre aspas, castigo diferente dessa dor que
ela se origina a partir dos erros do passado, ou seja, é diferente da dor e expiação. Ela não é para... A dor auxilia para mudar o meu rumo nessa encarnação. A dor e expiação é para eu devolver ao sistema o que eu desmantelei nesse sistema, o que eu descumpri nessa legislação divina, digamos assim. Perfeito. Sirlene. Rafael, então assim, a dor é uma imposição das leis divinas? A segunda, a dor, a número 4. Ai, desculpa. Não tem problema. Perdão, pensei que já... Perdão. Que a gente se envolveu tanto, né? Que a gente... Tu nos envolveu tanto nessa explicação, parece que eu estava dentro, eu estava lendo um livro, né? Verdade, e parece que a resposta dele englobou as 3 tipos de dor. Né? Verdade. Por isso eu já pensei que já tinha ido. Claro. Então, Rafael, e a dor evolução, o que é? Tá, assim, ó, a dor expiação, ela atua de dentro para fora. A dor evolução, ela atua de fora para dentro. Então, a dor expiação, como o próprio nome diz, é para eu expiar algum erro. A dor evolução é a prova. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, a dor evolução são dificuldades que vão sendo colocadas, como, por exemplo, conviver com um colega de trabalho de temperamento difícil, conviver com um cônjuge incompreensível, um filho rebelde. Volta e meia, alguém muito próximo que a gente não esperava, nos trai a confiança, etc. Só as montanhas da vida para serem... Exatamente isso. Boa. E essas montanhas, elas vão sendo colocadas para que nós desenvolvamos a nossa capacidade de escalar essas montanhas, essas dificuldades. Por quê? Porque nós somos, por natureza, comodistas. O animal em si é comodista. Eu não sei se alguém daqui já fraturou uma perna, um braço. Quando se fraturam... Tu também não. Graças a Deus, não. Tu também não. Graças a Deus, não. Mas quando ou acompanhou alguém, quando se fratura uma perna e um braço, tu fica, vamos dizer, 30 dias com um braço enfaixado ou com uma perna imobilizada. Quando tu tira, aquela perna está mais fina que a outra, o braço está mais fino, o movimento não é o mesmo, etc. Então, fisiologicamente, nós somos preguiçosos, o nosso corpo é preguiçoso. Resumindo, se não funciona, aquilo vai atrofiar. E isso é o que acontece com essa dor evolução. Então, se nós não somos permanentemente lembrados que nós precisamos exercitar determinadas características inerentes ao espírito, nós não vamos exercitar e nós vamos nos perder. Então, assim, todos nós temos orgulho e egoísmo. Se não fosse muito desenvolvido, se não fosse assim, nós não estaríamos em um planeta de provas e expiações. Claro. Então, se eu não encaro situações aonde eu tenho que exercitar humildade, benevolência e etc., eu não vou conseguir desenvolver. Porque, como nós falamos lá no início, nós ainda não sentimos a amorosidade, nós somos muito brutos ainda. Então, quando nós temos que encarar situações de dor, evolução, a gente se obriga a exercitar isso. Então, esses obstáculos, eles fazem parte do nosso processo. É lógico que todos nós conhecemos espíritos missionários que já tiveram encarnados entre nós e que estão encarnados entre nós. Esses não precisam disso, mas, como a gente já falou, são espíritos missionários, eles já passaram por isso. E eles não precisam disso
justamente não porque eles são melhores ou porque Deus fez uma diferença, porque eles nasceram iluminados, não, porque eles já passaram, eles já desenvolveram isso. Então, essa dor faz com que nós desenvolvamos paciência, resignação, fé, que nós aprendamos a perdoar o outro e, principalmente, ela nos mostra que nós somos capazes de vencer esses obstáculos. Porque o que nós temos, e parece que isso está meio recrudescendo na nossa sociedade, e principalmente entre os mais jovens, é uma pouca crença na capacidade que esses jovens têm de agir, de fazer alguma coisa. Eles não acreditam no potencial deles. E eu que lido com eles na universidade, eu vejo. Eles, no primeiro obstáculo que se apresenta, eles dizem, eu não sou capaz disso. Eu vejo os alunos, mas eu sou muito burro, eu nunca vou aprender isso. Vou desistir, exatamente isso. E por que isso acontece? Justamente, e aí esses obstáculos fazem parte desse processo evolutivo, são as provas que nós precisamos passar, é uma dor evolução, porque o que acontece, nós, de gerações anteriores, nós vínhamos com, como eu comentei, a gente traz tudo escrito, nós vínhamos com necessidades mais materiais. E eles hoje estão vindo com necessidades mais tênues. Mas eles estão encarnados em um corpo material igual ao nosso. Então eles têm dificuldade de enxergar essa diferença, porque todo o material dos jovens que eu convivo, que estão na universidade, está sendo suprido. Então são jovens que não passam frio, não passam fome, ou seja, o fisiológico está suprido. E aí agora eles têm que dar o próximo passo. Só que o próximo passo não é fácil para nenhum de nós. A evolução física é fácil, a evolução intelectual, a evolução moral é difícil. Então os obstáculos que antes eram obstáculos físicos, aonde a humanidade inventou lâmpada, inventou eletricidade, fogo e roupa e papapá, isso tudo era físico, que nos permitiu abrir uma geladeira e ter a comida ali dentro. Agora os desafios são mais delicados e mais difíceis, ou seja, as dores não são menos físicas, as dores são mais emocionais. E essas dores emocionais, muitas vezes, a gente não sabe lidar com ela. E é isso que nós precisamos aprender. Então, os jovens hoje, eles, por terem vivido ainda há pouco nessa encarnação, eles às vezes se perdem nesses obstáculos para desenvolver esse lado emocional. E aí é o que tem livros que explicam, que chama, eu não lembro se ela é psicóloga ou psiquiatra, e ela escreve um livro que fala sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, ou seja, como nós nos portamos perante esses desafios de dor-evolução. E aí ela nos explica como é que, quando eu me encaro um desafio, que eu digo, não, isso é muito grande para mim. E isso está maquiado com orgulho. Ou seja, se eu não tenho uma inteligência, é porque aquele desafio não é para mim. E eu não enxergo como é bom, eu vou desenvolver isso. Mentalidade de crescimento é aquele indivíduo que se encontra com um obstáculo e diz, bom, eu não consigo sobrepassar isso agora, mas amanhã eu vou dar um jeito, vou pensar, vou me capacitar e vou passar. Tentar novamente de uma forma diferente. Então isso é a dor evolução. É para que nós desenvolvamos formas diferentes de evoluir como seres humanos. Perfeito. Rafael, tu falaste essas duas dores. A primeira, dor expiação, a segunda, dor evolução, mas são três tipos de dor na visão espírita e tem a dor auxílio, que no meio da expiação tu colocou o auxílio. Tu gostaria de falar mais de alguma coisa sobre o auxílio?
Assim, Madeira, a única coisa assim, para tentar resumir a dor auxílio é quando a gente reencarna, a gente, com a visão ampla do processo todo, a gente assume algumas responsabilidades. Só que a gente esquece disso quando a gente reencarna. E esse esquecimento muitas vezes nos desvia do caminho. E a dor auxílio, por isso o nome dela, dor auxílio, ela vem para dizer, olha, volta pro trilho, volta pro teu caminho, tu tá se desviando. E então essas oportunidades que a dor auxílio nos dá, que nós precisamos ler com sabedoria. Perfeito. Sirlene. Então agora nós vamos para a pergunta que eu queria te fazer. Então, Rafael, a dor é uma imposição das leis divinas ou é uma escolha do espírito? É importante pergunta. Pois é, exatamente isso. Tem pessoas que dizem assim, eu não me lembro de ter pedido isso. Eu também não me lembro. Pode ter que explicar, né? Eu não me lembro. Né? Eu ter pedido uma dor, eu não me lembro. É exatamente isso. Mas, por exemplo, assim, é algo que eu costumo conversar com os meus filhos, principalmente o mais novo, que eu comento com ele. Conforme a gente vai se tornando adulto, a recompensa pelo esforço ela vai ficando mais longe do momento do esforço. Por exemplo, quando tu é jovem, tu tá no colégio, tu estuda um ano e passa de ano naquele fim de ano. Tá? Aí depois tu estuda mais um ano e passa de ano. Aí esse meu filho, ele tá no 2º ano do ensino médio. Aí eu disse para ele, olha Miguel, agora a situação é a seguinte, tu vai estudar todos os 3 anos do ensino médio para ver se tu entra na universidade. Então a tua recompensa não é mais anual agora, a tua recompensa vai ser lá no final. Depois que tu entra para a universidade, tu tem 5, 6 anos lá dentro estudando para lá adiante ter uma recompensa. E isso acontece conosco também. Então, quando a gente pensa nessa questão do que nós assumimos de responsabilidades lá atrás, antes de encarnar, nós hoje estamos colhendo os frutos disso que nós escolhemos lá atrás. Então, bem especificamente, para a maioria de nós encarnados, essas dores são escolhas nossas, quando nós estávamos com a nossa visão mais ampla, e é basicamente o seguinte, assim, ó, quando a gente vê uma criança, a gente pega uma criança, bota no banco do carro para ir daqui ao cassino. A criança, antes de chegar no pedágio, já está perguntando, já vai chegar, vai demorar para chegar, não sei o quê. E isso somos nós quando estamos passando pelas dores que nós estamos aqui, que foi escolhida lá atrás por nós com uma visão mais ampla, agora nós estamos que nem criança reclamando, porque a gente acha que a encarnação é tudo. Não vai terminar? Não vai terminar, exatamente isso. A gente perde a dimensão da temporalidade. O nosso paradigma do tempo se torna a encarnação. E nós espíritas temos que nos esforçar porque isso faz parte do esforço, para entender que o tempo não é o tempo de uma encarnação. O tempo não é medido em hora, minuto, segundo, ano, etc. O tempo é medido em séculos, milênios e que sei eu o que mais. Claro. Então esse tipo de visão é o que nós precisamos ter e, como eu comentei, a maioria dessas dores foi escolha nossa porque nós reconhecemos que descumprimos alguma lei divina e existe a lei de causa e efeito. Então, eu fiz, eu pago, eu fiz, eu pago. Todos nós temos isso muitas vezes, quando encarnados, a gente comete algum equívoco e a nossa consciência nos cobra, mesmo encarnado. Quando a gente está desencarnado, essa consciência é muito mais ampla. Então, essa cobrança é muito mais severa. E aí a gente se dispõe a dizer, bom, se eu, por exemplo, eu ofendo Madeira, eu vou ficar com aquilo me remoendo, e aí eu vou dizer, tá, eu vou ligar para o Madeira e vou pedir desculpa para ele pelo que eu fiz. Ou seja, eu fiz, ele sentiu uma dor, eu senti uma dor, e eu estou querendo reparar esse mal que eu causei. E é isso que a gente faz. Porém, existem cada vez menos espíritos encarnados, e hoje em dia acredito eu que são raros,
dentro encarnados na Terra, que essa dor não é escolhida por eles, porque é que nem uma criança. Se a criança chega, vai querer meter os dedos na tomada. Se eu não proteger ela disso, ela vai meter os dedos na tomada e vai morrer. Então isso também acontece com espíritos em que tem essa moralidade muito atrasada. Eles precisam de alguém que ajuste eles para que eles comecem a crescer, que nem nós fizemos com as crianças. A criança precisa aprender que ela não pode bater no irmão mais novo porque ela quer o brinquedo que está na mão do irmão mais novo. E essa criança ela vai ter que receber uma barreira física, um impedimento físico que vai causar dor e sofrimento nela. Ela não quer ser impedida. A criança tem que entender que ela não pode comer bala antes do almoço. E se eu impedir ela de comer bala, isso vai causar dor nela. Ela vai chorar, vai se desesperar. Então, essas dores por nós escolhidas, elas fazem parte do nosso processo. Agora, eu acho muito importante, principalmente no programa que nós estamos falando de dor. Tá, mas a dor é necessária, a gente precisa. O Espiritismo gosta tanto da dor que separou em dor e evolução. Não. Tudo isso que nós estamos falando de dor é para a gente poder cognitivamente, ou seja, para que nós possamos compreender o que é a dor e saber lidar com ela. Então, não existe nenhum cultivo à dor, não se cultua a dor. Ao contrário, nós fomos feitos para sermos felizes. A dor é uma conjectura do processo evolutivo que nós estamos vivendo, é só isso. E o que nos é pedido? Para que nós passemos por essas dores com o mínimo possível de sofrimento. Então é isso que nós precisamos, como cristãos, como espíritas, ter muito claro. A gente sabe que, e principalmente antigamente, existiam algumas linhas do cristianismo que traziam desse auto-infringir dor. Nós não temos o direito disso. Nós não temos direito de fazer o nosso corpo físico sofrer. Isso não vai resolver. As nossas dores, elas têm um papel, têm um objetivo específico e não adianta eu provocar dor em mim mesmo. Então, as dores são escolhas nossas para que sirvam de instrumentos evolutivos. Essa é a ideia geral sobre a dor. E nós, de forma nenhuma, devemos cultivá-la. Nós devemos evitá-la de forma concreta e também não evitá-la com subterfúgio. Então, baseado nisso que estás nos colocando, dá para nós entendermos que a dor é uma forma também de aprendizado. Eu poderia te dizer, Madeira, que a dor, dentro da fase evolutiva que nós estamos, para a imensa maioria de nós, é uma das únicas formas de aprendizado. Hamed tem num livro que chama Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Nesse livro tem uma passagem que diz: nossas dores podem ser analisadas como uma fonte de aprendizagem ou um cárcere de lamentação. Eu é que vou escolher. Eu é que vou optar como responsável pelos meus atos. Se eu vou encarar isso como dizer, bom, obrigado pela oportunidade de eu estar passando por isso agora e poder evoluir, ou eu vou me vitimizar diante disso, transformando essa dor, como diz Hamed, em um cárcere de lamentação. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem também uma passagem que diz o seguinte: a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso, ou seja, a dor nos cutuca para frente. Sem ela, a gente estaciona. E como eu já comentei, ninguém que tenha um espinho fincado na mão vai deixar aquele espinho ali. Então ela impele a mudança. Sem esses incômodos, sem essas dores, por nós não sentirmos o amor, nós nos acomodamos e vamos atrofiando. Então esse é a questão. Quantas pessoas, a gente que trabalha na casa espírita, quantas pessoas buscam
um apoio, busca um auxílio por causa da dor. Então, a quantia de dor, de sofrimento, quanto mais sofrimento essa dor causa, maior reflexo da desarmonia interna dessa pessoa. E a gente, se olhar para os lados, a gente consegue ver N exemplos de pessoas que passam por dificuldades, passam por um monte de coisa sem sofrer. Agradecem por estar passando por aquilo. E muitas outras, tu olha assim, tá, mas do que tu tá reclamando? Por que tu tá... A pessoa sofre sem ter por que sofrer. E isso é justamente reflexo dessa dicotomia entre o físico, a dor física, e o espiritual, quando eu sofro por ansiedade, por antecipação e etc. E no livro Nosso Lar, André Luiz diz o seguinte: a dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. E no livro Ação e Reação, aprende a sofrer com humildade para que a tua dor não seja simplesmente orgulho físico. Então o que acontece? Ou seja, o que nós temos que lançar a mão diante das dores? É da nossa capacidade intelectual, da nossa inteligência, onde nós compreendemos a razão daquilo e encaramos aquilo como tem que ser encarado. É aquela história. Tem dores que a gente não consegue evitar. Por exemplo, eu não posso querer estar sentado, que esteja sentado ao meu lado alguém desencarnado. Isso aí é insanidade. Mas eu também tem coisas que eu não preciso estar passando. Então nós temos que saber diferenciar quais dores são evitáveis e quais dores são inevitáveis. E as dores inevitáveis, nós temos que viver o luto das dores inevitáveis. Mas qualquer um de nós que vai fazer um balanço da sua vida, do seu dia a dia, vai ver que a maioria das dores que nós passamos são dores que nós não precisaríamos passar. Nós nos auto-infringimos essas dores. Então nós não teríamos necessidade, mas nós queremos passar. Por quê? Por orgulho, por egoísmo. Muitas pessoas vivem dessa dor, se alimentam dessa dor. Então, resumindo, a dor sim é uma forma de aprendizado e nós precisamos usar a nossa inteligência para usar efetivamente essa dor como um degrau para subirmos na escada de Jacó. Enquanto tu falava essa questão, tem dor que a gente não precisa passar, eu olhava para a Sirlene como mãe e eu me lembrando quantas vezes as nossas mães nos advertem, nos chamam a atenção: meu filho, não faz isso, meu filho, tu vai ter consequências, ó, tu tá comendo demais, é muita gordura, é muito isso. Não, quanta coisa a mãe nos adverte, coisa que a gente não pode passar. Eu olhava para a Sirlene me lembrando do papel de mãe. É verdade, né? São coisas que a gente não precisa. E muitas das vezes a gente, como mãe, a gente olha, tenta ajeitar dali daqui, não dá, e a gente percebe que o filho tem que passar por aqui. E isso é muito importante. Porque, por exemplo, assim, nós como pais imperfeitos que somos, nos dói muito ver um filho sofrer. Imagina para Deus e para os espíritos superiores que estão em outro grau evolutivo. Só que aquilo, se o nosso filho não... Se a gente não quiser que o nosso filho caia alguns tombos aprendendo a caminhar, ele nunca vai aprender a caminhar e vão atrofiar as pernas. É verdade. Então é isso. O papel o papel dos espíritos superiores é nos guiar. Agora, nós temos a obrigação de caminhar com as nossas próprias pernas, porque ninguém vai fazer isso por nós. E eles certamente ficam olhando para nós com a mão na cabeça e dizem: meu Deus, de novo tu tá fazendo isso. É a mesma questão da criança no carro, diz: tá, meu filho, daqui a pouco nós vamos chegar. Não, mas que horas nós vamos chegar? Não sei o que, eu tô com fome. Calma, daqui a 15 minutos. Aquele 15 minutos é uma eternidade. E a mesma coisa os espíritos superiores para nós: mas o que tu tá reclamando? Uma encarnação só. Calma. Mas a gente fica naquela loucura. E é assim. Por isso que o Haroldo Dutra, né, o palestrante espírita, diz, né, que toda dor
tem data e hora marcada para terminar. Se não passou, porque não chegou o momento Exato, ainda. é bem isso, não tem outro jeito. Então, Rafael, a dor da alma, revolta, não aceitação, não perdoar, decepções, podem provocar doenças no corpo? A gente acho que até já entrou um pouquinho. Isso, falamos um pouco nisso, mas a resposta bem objetiva e clara é sim. E essa questão, eu acho que também é extremamente importante nós pontuarmos, que essa somatização, ou seja, transformar esse sofrimento psicológico em uma alteração física, ela está muito comum e se tornará cada vez mais comum. Por quê? O nosso corpo, nesse processo evolutivo, ele está perdendo materialidade. Conforme o corpo vai perdendo materialidade, e as necessidades são diferentes, etc., ele vai sendo mais suscetível a essas forças mentais. Então, por exemplo, um corpo mais embrutecido, como eram dos nossos antepassados, esses corpos eram pouco susceptíveis porque a materialidade, eles vibravam em uma frequência muito mais baixa do que a força do pensamento. Esse corpo, ele está gradualmente se desmaterializando e se aproximando dessa força do pensar. E cada vez mais nós interferimos nesse corpo físico. Então, por exemplo, uma pessoa que tem que se preocupar em o que ela vai almoçar e o que ela vai jantar, olha, aquela história, vender o almoço para comprar janta, se ela não tem como pensar no espiritual, se está sofrendo ou não está sofrendo. Se ela tem fome, o que vai sobrepassar é a fome. Claro. O resto vai tudo ficar de lado. Se ela tem sede, o principal vai ser a sede. A pessoa não vai ter tempo de pensar se está sofrendo ou se não está sofrendo. Então, no momento em que nós temos as nossas atividades, as nossas necessidades básicas supridas, nós vamos abrindo espaço para nosso desenvolvimento moral. E isso nos faz refletir sobre a vida, refletir sobre aspectos transcendentais. E muitas vezes isso nos causa dor, porque nós olhamos para situações que antes a gente não víamos, e como o nosso corpo físico está menos materializado, mais sujeito a essas forças do pensamento, nós temos muito mais chance de causar, sim, doenças no corpo físico a partir do nosso pensamento. Nossa, é incrível. Rafael, para nós então encerrarmos esse belíssimo tema que está sendo muito esclarecedor a nós todos, trazendo também, além do esclarecimento, conforto. Rafael, a mensagem de Jesus mais confortadora no nosso entendimento é quando ele se dirige a seus apóstolos dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Rafael, tuas considerações. Tá, o que é vencer o mundo nessa situação? É nós deixarmos a pequenez do material, ou seja, nós enxergarmos o mundo como ele realmente é, como aquilo que eu comentei antes. Nós enxergarmos que a nossa encarnação é um processo que muitas já houveram e muitas outras haverão. Então, vencer o mundo é isso, é eu conseguir enxergar minha vida a partir do prisma real, ter um distanciamento crítico para poder ver com olhos de ver a minha vida, ver com olhos de adulto a minha vida. Então, no momento em que eu consigo enxergar as minhas aflições, as minhas dores, como ou uma expiação, ou uma prova, ou um aviso, eu passo, ao invés de sofrer por isso, eu passo a agradecer a isso. Isso é vencer o mundo. Isso é eu conseguir
como eu comentei antes, ver com olhos de ver. E isso nos conforta. Isso nos permite seguir a nossa caminhada independente, nos responsabilizando pelas nossas atitudes, independente das consequências que nós tenhamos. Então, no momento em que eu me responsabilizo pelo meu erro, eu consigo caminhar, seguir na minha caminhada sem me lamentar pelos meus erros. Isso é vencer o mundo. E isso nos dá ânimo, porque no momento que eu me lamento, eu vou entrando num funil que eu não saio mais. E aí o ânimo que Jesus nos fala é justamente isso. Vai que vai dar certo, como tu disse antes. Se eu sigo sofrendo é porque não terminou ainda. Levanta-te e anda. Exatamente isso. Rafael, como é bom estar junto contigo aqui no programa, né? O Rafael sempre trazendo temas maravilhosos, e hoje nos trouxe assim um grande esclarecimento, um grande conforto a nós todos. Sirlene quer falar sobre a dor. Só temos que agradecer, né, Sirlene? Só agradecer por essa dor, né? E a aceitação é a melhor coisa, né? A resignação de tudo isso. Só para terminar, que o nosso tempo se esgota, mas foi bom tu ter trazido isso, a gente não pode confundir aceitação com acomodação. Então tem pessoas que se acomodam na dor, e é isso que a doutrina nos pede. Jesus nos diz, não te acomoda na tua dor. Porque a dor ela é algo que nos incomoda para que nós demos o próximo passo. Agora, nos resignemos, como tu comentou, na nossa dor. Perfeito, Rafael. Em nome de toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, do fundo do nosso coração, queremos te agradecer imensamente por estar aqui junto conosco, trazendo esse tema maravilhoso, que nos ajuda muito para a nossa evolução. O nosso muito obrigado, meu amigo. Valeu, Madeira, valeu a todos vocês, muito obrigado, Sirlene. E assim, realmente, mais uma vez, é muito bom estar aqui, raciocinar e pensar e falar sobre esses temas tão importantes para o nosso processo evolutivo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente, o jornalista Jorge Malião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Rivas. Agradecer e muito o nosso competente técnico aqui da Rádio Tupãssi, esse grande comunicador da radiofonia, Sidney Coeixo. Também agradecer o nosso técnico de TI, né, pelas plataformas digitais, nosso amigo Cláudio Leão, a nossa grande amiga Sirlene Maciel. Nosso muito obrigado, Sirlene, de todo o coração. Mais uma vez agradecer o nosso convidado, Rafael Mondadori, que abrilhantou o nosso programa. E a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção e audiência. Lembrando que temos encontro marcado na próxima terça-feira, às 7 horas da noite. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha uma noite maravilhosa e aquela semana cheia de alegria, de sucesso, amor, saúde, mas também com muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.